E aí galera do Emon, beleza? Como é que estão vocês? Tudo bem? Então, nessa videoaula de hoje eu vou trabalhar para desenvolver um programa que calcule os dois valores de x de uma equação de segundo grau, tá? Usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então a gente vai implementar a fórmula de Bhaskara aqui no nosso código, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui. E no fim a gente vai colocar aqui um sistema de repetição, tá? Para ficar mais claro como funciona aqui para vocês, tá bom? Então vamos apagar isso aqui, vamos deixar só o scanner, tá? Porque se a gente tá usando o scanner aqui, o que é que tem mais de importe aqui? Esquece esse array list, tá bom? Ó, se eu tenho aqui o scanner, significa então que eu tenho que instanciar para poder usar, porque o scanner é uma classe, tá? Então vamos aqui, vamos colocar aqui, ó, a fórmula de Bhaskara, tá? A gente vai ver que a fórmula então que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá bom? Então o usuário ele vai me informar o valor de a e o valor de b, tá? Beleza? É. E o valor de c também, tá bom? Beleza? Vamos colocar aqui mais duas imagens para ficar aqui mais fácil, beleza? Então, deixa eu ver aqui uma nova guia. A gente tem aqui nossa fórmula de Bhaskara, tá? X, que vai ser o valor que a gente quer, vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes ac sobre 2 vezes a, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente tem que começar a abstrair as ideias para desenvolver aqui uma solução. Então, aqui na fórmula de Bhaskara, tá? Aqui é delta, tá? Então, a gente vai ter que ter delta. A gente vai ter que ter os valores de a, de b e de c, o valor de delta, para então a gente descobrir o valor de x. Então vamos fazer o seguinte: a gente tem que pedir os valores de a. Opa, meu Deus, é o sono. A gente vai ter que pedir aqui os valores de a, de b e de c para o usuário. Meu Deus. Digite o valor de a. A gente vai pedir para ele digitar os valores de a, de b e de c, tá? Para a gente poder trabalhar. Opa. Beleza? Agora vamos criar aqui as variáveis. Criamos aqui as variáveis a, b e c, tá? A vai ser igual a... Mas pode ser double também, né? Pode. Vamos criar aqui em double mesmo. Tá? A é igual a ponto next double. B é igual a ponto next double. C é igual a ponto next double. Beleza? Então, aqui eu já estou pedindo para o usuário digitar todas e estou pegando valores de todos as variáveis de Bhaskara, que a gente utiliza em Bhaskara, tá bom? Então, depois disso aqui, a gente vai começar a trabalhar agora com o double delta, tá bom? A gente vai pegar aqui, olha, e fazer agora delta, que é isso aqui, beleza? Eu vou apresentar para vocês aqui a biblioteca math.poll, tá? Aqui o math.poll é para você fazer uma potenciação, tá bom? Eu não lembro muito bem como ele funciona, então vamos aqui rapidão. math.poll java, tá? Se tiver uma dúvida, é só pesquisar nesses fóruns aqui. Eu quero saber a ordem de como funciona aqui. A internet está um pouco lenta. Vamos ver o seguinte aqui. 2 e 5. Vamos ver aqui como é que vai funcionar isso aqui.
Você quer basicamente debugar o código. Aqui eu só quero saber se a ordem aqui para mim informar para vocês. Vamos ver aqui. Valor de A, 2, 3, 4, 32. Então vai ser raiz quinta de 5. Esses 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. É isso mesmo, tá bom? Beleza? Por exemplo, aqui vai ser a raiz... 3 elevado a 2, que vai ser igual a... Colocar um valor qualquer aqui. 9, beleza? Então, vamos aqui. Deixa eu informar para vocês como funciona, tá? A gente tem aqui que delta... Aqui, olha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. P ao quadrado, para a gente fazer uma potência, a gente usa o math.poll, tá? E o parâmetro é o seguinte. O primeiro vai ser o valor, tá? Que você quer usar na potenciação. E aqui vai ser o expoente, tá? Beleza? Ou seja, aqui é 3 elevado a 2. Se eu quisesse 3 elevado ao cubo, 3 elevado a 3, tá? Mas como lá em Bhaskara é b ao quadrado, então a gente usa aqui b ao quadrado, tá? É sempre bom a gente organizar usando parêntese, tá? Para não dar nenhum erro. Menos 4 vezes a, tá? Vezes c. Isso aqui é delta, beleza? Descobrimos delta. Math.poll menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é delta, tá bom? Tá? Você tem que usar os parênteses para ele organizar certinho para evitar bugs, tá bom? Não queremos bugs aqui, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte agora. Aqui ele tem a raiz quadrada de delta, tá? Então, vamos criar aqui as variáveis de x1, double, x1 e x2, porque ele dá dois valores, tá? Na raiz em Bhaskara. Ele dá dois valores, os dois valores possíveis para x, tá? E vamos fazer o seguinte, agora vamos definir o valor de x1. x1 vai ser igual a tudo isso aqui, tá? Vai ser menos b, vamos usar o mais aqui, math.sqrt delta, tá? Dividido para 2 vezes a. Beleza, então a gente aqui definiu o valor aqui de x1, tá? A gente tem então que x1 é menos b, tá? Mais raiz quadrada de delta. Para tirar a raiz quadrada, a gente usa o math.sqrt, tá bom? É para tirar a raiz quadrada. Ou seja, menos b mais math.sqrt, ou seja, a raiz quadrada de delta, e tudo isso aqui dividido para 2 vezes a. Esse aqui é o valor de x1. E para descobrir o valor de x2? Para descobrir o valor de x2, é aqui, olha, ao invés de mais é menos, tá? E agora a gente tem o valor de x1 e o valor de x2, tá? Imagino eu. Então, no final, a gente vai printar os dois valores. x1 mais x1. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu executar aqui. Vamos pegar aqui um exercício aleatório. Exercício sobre equação de segundo grau.
pegar aqui um exercíciozinho de boa pra gente verificar se tá tudo certo no nosso programa, tá bom? Beleza. Não. Aqui. Ele tem aqui, ele dá todos os valores, tá? Todos os coeficientes. A gente vai ver o seguinte. Beleza, vamos lá. Ele dá aqui o valor de 4, 8 e 6, tá? 4, 8 e 6, tá? E os valores aqui não deram certo, tá? Não deu certo por quê? Porque delta é um número negativo. Eu quero um problema assim que dê certo, tá ligado? Que dê os valores certos. Porque a gente sabe que não tem como tirar a raiz quadrada de um número negativo. E se der número negativo, vai dar problema lá na hora de calcular a raiz quadrada de delta, tá? Aqui na íntegra. Na íntegra. Tá, vamos ver aqui. Vamos ver esse probleminha aqui, tá? Ele dá os valores aqui. Então vamos lá. 2, 1 e menos 3. Vou executar aqui de novo. 2, 1 e menos 3. Aqui ele calculou o valor de 4 e menos 6. Aí você quer saber qual é o valor apropriado? Aí você vai lá e substitui na fórmula que tá tudo certo. Ou seja, se tu fizer isso aqui no teu celular, cara, a única coisa que tu vai precisar para calcular Bhaskara vai ser os valores de A, de B e C. Tu só vai precisar identificar isso aqui, tá bom? E é uma ótima forma de memorizar a fórmula até programando aqui, porque é uma forma bem dinâmica, tá? A gente fez aqui de uma forma bem legal e funciona, tá bom? Funciona. Se der esse NaN, se der esse NaN é porque deu problema ali para tirar a raiz quadrada de delta, porque número negativo não tem como tirar raiz quadrada, tá bom? Beleza? Tirando isso, cara, ele vai funcionar para tu tirar a raiz quadrada de vários valores aqui, olha. Olha, a raiz quadrada não. Para calcular o x1 e o x2 de uma equação do segundo grau. E vai funcionar perfeitamente, tá bom? Porque aqui o código tá correto, tá bom? Então vocês podem ver esse código aqui, analisem e façam aí no seu. E agora eu quero fazer um problema. Eu quero fazer aqui mais uma implementação no meu código, tá? Porque sempre que eu precisar calcular mais uma raiz quadrada, mais se eu quiser descobrir o valor do x1 e do x2 de uma equação de segundo grau, eu tenho que apertar aqui para executar. Eu não quero isso, tá? Eu quero ter que digitar apenas uma coisinha para ele repetir, tá bom? Então vamos aqui usar o while enquanto true. A gente vai executar isso aqui. Aí eu, no final, depois de implementar o código, eu pergunto assim, olha. Você deseja continuar? Você deseja calcular novamente? Tá bom? E eu vou receber aqui o valor int e igual a em ponto next int. Tá bom? A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um menuzinho aqui, dar opção para ele. Digite 1 para sim. Digite 2 para não. Aí aqui a gente tem o valor. Vamos colocar como resposta. Se a resposta for igual a 2, não, break. Beleza, vamos ver se vai funcionar aqui.
1, menos 2 e 3. E que eu não quero continuar. E beleza, terminou. Vamos ver se vai funcionar aqui se eu colocar o número 1. Entendeu? Beleza. O que é que eu fiz aqui para as perguntas se repetirem, tá? Eu coloquei dentro de um laço de repetição. Calma aí, deixa eu organizar isso aqui de melhor. Eu coloquei tudo dentro de um laço de repetição, tá? Que enquanto ele for verdadeiro, ele vai repetir, tá? Mas como assim? Se eu colocar while true, ele sempre vai repetir porque true é true, verdadeiro é verdadeiro, tá? Então ele sempre vai continuar a repetir. E aqui no final, eu faço uma pergunta para o usuário. Você deseja calcular novamente? Aí eu falo, digite 1 para sim e digite 2 para não. Eu recebo aqui o valor da resposta do usuário e se a resposta for 2, eu uso break. O que é que o break faz? O break, ele quebra o laço de repetição e basicamente sai do laço de repetição. Ou seja, ele sai do laço de repetição, tá? Ele não vai executar novamente. Vai ter um break, tá? Se eu quisesse que apenas continuasse, eu usaria continue, que iria repetir o laço novamente. Mas como eu quero que ele não repita novamente, eu uso break, tá? Aí se eu quiser, aqui é uma forma super otimizada, é uma forma mais otimizada, tá? Porque eu não vou precisar criar uma variável para colocar aqui dentro desse parâmetro aqui. Eu só uso true, tá? É uma forma bem otimizada, mas que não dá a gente muitas opções, tá? Eu poderia também criar aqui uma variável qualquer, um boolean, rodando. E eu poderia colocar aqui dentro, olha, rodando. Enquanto rodando for igual a true, vou colocar rodando igual a true. Tá, enquanto rodando for igual a true, e eu poderia colocar aqui, olha, rodando igual a false, caso ele não queira que repita, tá? Aí se eu for executar, olha, vai dar o mesmo efeito, o mesmo resultado, tá? Só que de uma forma um pouco menos otimizada. Ele finaliza quando eu digo que não quero repetir. Então é basicamente isso aqui, o código para você tirar aqui os valores, as incógnitas de uma equação de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado.